Oi, Tati. Olá! Oi! Bom, querida? Tudo bem contigo? Melhor ainda agora que você tá aí nesse solzinho. Vim pra rua hoje pegar um arzinho. Coisa Ah, boa, até me sentir melhor. vamos ver se a Wi-Fi funciona daqui, mas acho que sim. Acho que vai Aham. dar tudo certo. Ai, coisa boa te Vamos lá, receber aí, Guria, bater um papo contigo, né? É, saudade. muita saudade, sim. Faz tempo que a gente não se vê. Acho que a última vez que a gente se Faz viu foi tempo. fim de Nossos cafés 2018. Nossa, é, foi quando a Carol foi embora. Nosso café de despedida da exato. Carol. Faz muito Foi tempo. 19, né? Quando Não, acabar 18, esse 18. 18, 15, Cara, 18, 19. Quando acabar aí meu a Deus. quarentena, a gente tem que se ver. É, Com certeza. Tá agendado tá. daqui a pouco esse café. Isso, perfeito. Pô, no fim eu te chamei correndo pra essa live, né? Super de improviso, porque eu tinha uma outra live marcada na quarta e no fim não deu certo. E bem quando desmarcaram, tu me mandou uma mensagem comentando, né? Me marcaram, na verdade, teu nome aqui no Insta, pedindo A uma live Luane. contigo. A Luane, exato. E aí tu me mandou mensagem dizendo que tu tinha falado de mim na live e tal. Então vamos aproveitar e vamos conversar sobre, né? Então surgiu esse tema, de tudo isso surgiu esse tema sobre reflexões, as reflexões sobre traição no amor, enfim. Para quem está chegando aí do Insta da Rosita, meu nome é Tatiana Pérez, sou psicóloga, terapeuta de casal, e eu ajudo pessoas e casais a se conectarem com a sua forma de amar, seja ela monogâmica ou não. Rosita, te apresenta e aí vamos começar a bater um papo sobre esse tema. Vamos lá. Para o pessoal do Paradoxo Psi que não me conhece, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, de casal não, né? Trabalho individual em grupo, mas de casal não, e família também não. E estudo esse tema da sexualidade humana, esse universo da sexualidade humana entrou na minha vida no mestrado, quando eu estudei a Uhum. sexualidade de homens com câncer de próstata. Só que aí, para estudar sexualidade, masculinidade, feminilidade, uma série de coisas, eu acabei entrando em patriarcado, e aí fui indo, resultado. Assim, eu sempre gostei desse tema, até porque quem trabalha com clínica, Sim. trabalha com gente, em qualquer contexto, não precisa ser só clínica, não. Empresa, escola, qualquer lugar, a gente trabalha com amor, com paixão, com gente que rompe vínculo de amor, de afeto, né? Enfim. Então, é difícil a gente, em algum momento, não se esbarrar no estudo disso, né, Tati? Sim. Então, a minha fala vem desse lugar de alguém que, além de trabalhar com isso, é alguém muito curiosa. Eu gosto muito de estudar a sexualidade humana. Ótimo. E me conta então para o pessoal entender o que que rolou na tua última live, que acabaram falando da paradoxo, que estavam falando sobre traição, Sim, contextualizar aí exatamente. essa nossa live. Pois é. Antes de eu começar a contar, Tati, me permite aqui Uhum. fazer Claro, fica à uma vontade. falinha introdutória, que assim, eu já estou vendo aqui, pelo menos, eu não sei quantas pessoas você está vendo aí na live, mas já estou vendo 32, que Uhum. talvez, enfim. Daqui a pouco tem um número de pessoas aí que vai começar a debater um assunto que é polêmico, um assunto que atravessa a nossa história, né? Então, Uhum. assim, eu convido todo mundo que está assistindo essa live a uma reflexão e a uma vivência diferente com o conteúdo que a gente vai falar aqui. Porque, Óbvio. assim, é a primeira vez que eu falo de uma coisa mais polêmica em live, né? Vai ser a primeira vez. E quando a Sim. gente fala, alguém está perguntando cadê o áudio. Bom, tá todo mundo ouvindo, gente? Deve ser, É, às vezes, alguma pessoa que não conseguiu, né? Depois isso, eles deixa dão eu. retorno se não tiver algum É. problema. Qual que é a questão? Quando a gente fala de um tema que é delicado, que envolve séculos, milênios, né? Que envolve toda uma construção de vida nossa, porque para a gente estar aqui vivo, a gente nasceu de uma relação, de amor ou Uhum. não, mas nasceu de uma relação. E a gente traz uma história familiar que atravessa essa temática. A gente traz uma história de vida que em algum momento atravessa essa temática, ou nós sendo traídos ou traindo, né? Uhum. E aí eu convido as pessoas que estão aqui a fazer uma suspensão de juízo. O que, que a gente fala disso na psicologia? A gente é obrigado a treinar isso uma vida inteira. Uhum. Suspender juízos de valor, ou seja, ouvir uma coisa aí, a Rosita é uma devassa, né? Uhum. Evita qualificar o sentimento de vocês e pensem assim: eu vou refletir sobre a ideia. Não é sobre o que a Rosita, a Uhum. Tatiana está falando. A ideia. O que essa Óbvio. ideia tem a ver comigo
e depois eu penso no que eu tiver que pensar. Mas assim, porque as ideias podem chegar até a gente de uma forma muito avassaladora, né? Então, assim, sentar para assistir uma live, como a gente está sentado aqui, não é uma coisa à toa, é uma intervenção. Não deixa de ser uma intervenção. Então, assim, é a mesma coisa que faz com que a gente, às vezes, aperte o botão da TV e desligue. Quer Sim. dizer, eu não quero ver esse conteúdo me agride, esse conteúdo me afeta. Então, Uhum. assim, respirem no desconforto que algumas ideias aqui podem trazer e desconectem Ótimo. das pessoas que estão apresentando essas ideias, porque assim, eu dificilmente eu trago um posicionamento pessoal. Em alguns momentos eu falo, isso aqui é um posicionamento pessoal. E isso Uhum. aqui, que é a maior parte do que a gente vai falar, são construções teóricas, o que a ciência traz, o que a filosofia traz, o que as religiões trazem. Enfim, eu só queria Uhum. convidar as pessoas a esse cuidado, né? Ótimo. De se cuidarem e cuidarem da gente que está aqui com generosidade, porque eu penso que a generosidade tua e minha, a gente tirar um tempo do nosso dia para falar de um tema que a gente acha tão importante para as pessoas refletirem, né, Tati? Sim, exato. Eu e Então, adorei e essa tua generosidade de quem está reflexão aqui também. Diga. também. A generosidade de quem está aqui acompanhando durante o seu tempo. Mas eu adorei essa tua reflexão, né, sobre essa questão do quanto. Teve duas coisas que tu falou que me chamou a atenção. Assim, é uma questão da. Ai, suspender o julgamento. Eu gostei desse termo, suspender o julgamento, porque na psicologia, muitos psicólogos, até pensando na nossa prática, falam da neutralidade, e na sistêmica a gente trabalha muito que não existe neutralidade, porque é muito isso, é uma suspensão de julgamento. Como seres humanos, a gente vai estar julgando, mas ali com a escuta terapêutica, como psicólogos, a gente pratica muito essa suspensão de julgamento, né? E, ó, esse julgamento aqui é meu, não é do que eu estou tratando aqui, não cabe, né, no atendimento, no processo terapêutico, enfim. E a outra questão que tu trouxe é o quanto, sim, né, escutar uma live, reflexões sobre temas tão polêmicos, trazem desconfortos, trazem reflexões, e, e que não é só uma live, né? Eu acho que isso é até para mim, enfim, que estou fazendo tantas lives, me caiu um pouco a ficha, assim. Não é só uma live, é conteúdo, é reflexão, são coisas que tocam, né? Então, das pessoas poderem dar essa respirada quando escutam, não consumirem tão no automático, né? Porque eu acho que na rede social a gente tem um pouco esse hábito de consumir conteúdo muito no automático, e muitas vezes a gente não se Passivamente. dá conta, exato, não se dá conta do efeito e do impacto que pode ter nas nossas vidas, né? Exato. Desconstruir qualquer tipo de saber é uma desconstrução difícil, né? Assim, é árduo. A gente que passa por um curso de muitas desconstruções, como é o da psicologia, a gente sabe o que é isso, o que é Uhum. atravessar isso, né? Então, assim, quando a gente traz isso para as lives, e meu propósito é também na minha página cada vez mais trabalhar desconstrução de ideias, né? Uhum. Criação de outras, e pensar assim que muita coisa já está aí, a gente só vai Uhum. estar assumindo uma postura mais ativa na reflexão sobre o que já está aí, o que sempre esteve aí. Falar de Perfeito. traição é falar do que sempre esteve aí, né, Tati? De uma certa maneira. Ótimo. É, e Falar é, de e é amor, de interessante. namoramento. Interessante tu trazer isso, porque quando eu falo sobre as relações não monogâmicas, às vezes as pessoas questionam e criticam, e eu sempre falo isso, gente, eu não tô falando de nada que não exista, tô falando de coisas que existem, mas estou tentando dar visibilidade e mostrar que isso existe, né? E também não tô aqui dizendo que a pessoa não pode ter uma relação monogâmica, não pode acreditar no amor romântico, porque às vezes na rede social as pessoas também têm essa tendência, né, a achar que o que eu tô falando aqui é verdade absoluta e que eu tô dizendo que o resto não vale. Não é isso. O Exato. nosso papel é justamente levantar questões para refletir, para questionar e para mostrar que existem diversas verdades e que nenhuma é absoluta, né? Exato. Eu gosto muito da frase do Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, que ele diz assim: a verdade é a subjetividade, que Uhum. a gente assume pra gente que pode ser coletiva e sempre é construída coletivamente, socialmente, mas que a gente adota pra gente, porque não é tudo que está no coletivo que a gente abraça. A gente às vezes deixa aí, muda de rota, faz outro trajeto. Então, no fim das contas, essa questão das verdades, só que a gente está num universo para falar de traição, amor, paixão, enamoramento. A gente está falando de um universo aí secular, atravessado por religiões, por valores morais, né? A gente tem uma cultura aqui no mundo ocidental fortemente influenciada pela visão judaico-cristã, que vai balizar essas ideias sobre amor, exclusividade, traição,
enfim. E a gente vai falar muito, né, Tati? Aí eu acho que você vai falar melhor do que eu sobre essa coisa do código, né? Eu até te convido a começar a falar sobre traição no sentido de conceituação, né, de código entre casais, enfim, você é terapeuta de casal. Eu gosto muito da forma como você fala disso. Também. A Luane perguntou se a live vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram. E depois o áudio dela vai lá para o Spotify. Todas as lives que eu faço no Instagram, o áudio eu coloco no Spotify, só procurar por Paradoxo Psi. E quem estiver ouvindo aí no Spotify, obrigada por acompanhar. Apesar da gente estar o tempo todo falando live, 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 o importante é conteúdo, né, gente? Então, é isso aí. Bom, Rô, pensando, quando eu falo, né, tem vários termos que eu uso quando a gente pensa, quando eu trabalho com casais. A questão de acordo, contrato, negociação, mas no fundo eu tô sempre falando da mesma coisa, né? Eu tô falando do acordo que o casal tem, das regras que o casal estipula naquele relacionamento, e que de certa forma é o que pode ser feito e o que não pode. E quando a gente pensa em traição, a traição ela vai ser muito aquela quebra daquele contrato. Então, por exemplo, o casal acordou que eles vão ter uma relação de exclusividade, por exemplo, não pode ficar com mais ninguém. Que é a traição que a gente conhece mais comum. O casal tem exclusividade, não pode ficar com mais ninguém, e aí alguém descobre que o outro está saindo com outra pessoa, ou está ficando com outra pessoa. E aí o contrato das relações, elas podem ser desde esse contrato monogâmico que a gente conhece, que é o mais comum, que é o mais socialmente sei lá, instruído, talvez, é o que a gente aprende, né, desde pequena, e até um contrato, assim, de, bom, traição vai ser assistir a série que a gente está vendo junto com outra pessoa, né, então, mas sempre vai ter, eu acho que isso o que acontece nas relações é que sempre tem algo que aquele casal não se sente confortável que o outro faça sem a sua presença, e isso é o que vai entrar na traição. Então, é muito comum casais virem para terapia em que um traz a fala, me senti traída por ter feito tal coisa, e aquela pessoa que fez diz, nossa, mas nunca imaginei, né, que o outro ia se sentir traído. Porque não tem uma clareza desse contrato, né? Mas o contrato existe. Exato, e você está falando de uma coisa que é bem importante quando a gente fala de traição e de conjugalidade, de formação de casal, ou de formação de casal, não é nem formação de casal conjugal, mas um namoro, uma relação que não tem muito nome e rótulo, né? Mas assim, sempre existe uma série de significados explícitos ou implícitos, né? E muitas vezes o casal acha que aquilo ali que está implícito para ele é implícito para o outro. Então, assim, está muito claro para mim que se você tá falando com uma pessoa, outra no celular, digitando coisinhas ali fantasiosas, tá muito claro para mim que isso não é aceito. E o outro sabe disso, né? Será que a gente. Aí envolve uma série de coisas. E aí entra o conteúdo da live que eu fiz, por isso que resvalou nessa ideia de traição, porque a gente estava falando sobre comunicação não violenta. E, em algum momento, resolução de conflito conjugal, a Marina Della Torre que estava falando disso. E aí a gente entrou na temática de traição, porque apareceu isso de o que eu comunico para o outro, enfim, e aí a gente acabou falando disso, e aí a Luane foi aí sugerir para você que a gente falasse sobre, fizesse uma live. Então, no fim das contas, a gente fala o tempo todo de significados implícitos e explícitos, mas que para o casal não tem clareza, e que aparece muitas vezes na terapia, principalmente para você que trabalha com terapia de casal, e aparece para mim individualmente quando a gente precisa destrinchar isso melhor. Peraí, você comunicou isso para ele ou para ela, né? A pessoa te comunicou isso ou você acha que... Porque assim, se trabalha muito no nível da fantasia, né? Eu acho que... Porque veja bem, se a gente vem de um universo que a gente tem tantos filmes, contos, historinhas, contos de fada, livros, romances, televisão dentro de casa há anos, falando pra gente como é que um relacionamento deve ser, porque aquela pessoa traiu, assim, assado, aquela vilã traidora horrorosa, o vilão traidor horroroso, né? Então, assim, esses significados vão chegando pra gente, entre aspas, passivamente. A gente vai assumindo isso quase que por osmose, e em algum momento a gente vai ser confrontado a refletir sobre isso. Por um conflito que acontece na relação, por uma coisa que a gente vive e ficou meio assim, ou por um desejo que aparece e a gente não sabe onde é que a gente coloca, em que caixinha a gente coloca esse desejo, se é que a gente precisa colocar em caixinha, mas as pessoas vivem nessa busca do rótulo, né? Mas peraí, o que eu sou, quem eu sou, de quem eu gosto, por que eu que tô casada ou namorando, tô desejando uma pessoa, ou então estou, na hora do ato sexual, fantasiando tá com outro. Eu tava vendo um estudo uma vez,
falando que de 30% a 40% das mulheres, e eu tô colocando mulheres porque, assim, a sexualidade dos homens funciona de uma outra maneira, né? Depois um dia a gente pode aprofundar mais sobre isso. Mas 30% a 40% das mulheres relataram numa pesquisa que a revista VIP fez. Uma pesquisa não foi acadêmica, né? Uma pesquisa bem ampla, mas acessando muitas pessoas, as mulheres relatavam que elas tinham fantasias com outros homens enquanto elas tinham relação sexual com seus parceiros, né? E Sim. aí, as pessoas chegam pra gente desesperadas, assim, meu Deus, eu tô traindo, ou eu não tô, porque assim, existe uma incompreensão de que o universo da fantasia, ele não é a mesma coisa que o universo da concretização, né? Exato. Então, assim, por que será que eu tô desejando aquele bombeiro fardado bonito da esquina que eu vi, porque assim, a coisa da farda atravessa muito o erotismo feminino, enfim. Ou então porque eu tô desejando aquele colega de trabalho no sonho, na fantasia aqui com meu marido, mas na hora que eu olho para ele, eu não quero realizar nada. Mas eu preciso achar que eu tenho que realizar porque é assim que funciona na minha cabeça, nos significados sociais que a gente está imerso, né? Então, assim, Sim. fica todo mundo confuso com relação ao que é ou não é traição. E agora, gente, eu achei muito interessante que quando você fez o teu card da live, você colocou um celularzinho, né? Sim. É muito interessante porque, assim, agora a gente está imerso num universo novo sobre traição, que talvez a gente possa falar daqui a pouco, que é o que eu estou Muito. estudando mais hoje, que é esse universo das tecnologias da informação e comunicação falando sobre isso, né? Mas a gente pode, de repente, conversar sobre outras coisas antes de chegar nisso. Sim. Não, é muito legal isso que você está trazendo, porque realmente, enfim, quando a gente entrar na questão da tecnologia da informação, então é um outro mundo, é muitas coisas, mas tem muitas pequenas nuances que às vezes as pessoas trazem como traição. E a questão da comunicação, né, de poder comunicar para o outro o que eu entendo como traição, poder comunicar para o outro o que me atinge, o que eu gosto, o que eu não gosto. Muitos Uhum. casais têm essa dificuldade de, sei lá, rolou alguma coisa, falar para o outro, olha, né, isso não foi legal, isso é uma coisa que me deixa desconfortável, isso eu não gosto, fico com ciúmes ou algo nesse sentido, enfim. Então, Uhum. eu acho que tem todo esse atravessamento mesmo, né, de conseguir comunicar, que é muito comum mesmo, as pessoas trazerem algo de traição que não foi comunicado e fica aquela coisa do tá, e agora, como é que a gente vai resolver isso? Porque para mim era óbvio, para o outro não era, né, e acabou acontecendo. Deixa eu ver, alguém fez um comentário. Quando se Quando tem um você tem. contrato claro na relação e uma das partes quebra, como lidar de forma madura para tal situação, além da conversa ou refazer o contrato? Teria outra forma? O que você sugere, Rosita? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa refletir é o que é uma forma madura, né? O casal precisa conversar até sobre isso, né? Assim, o que Tá. nós esperamos um do outro em termos de como a gente conduz uma conversa, né? Porque assim, o que é maduro para mim pode não ser maduro para o outro. Maduro para o outro pode ser o quê? Não gosto de DR, não quero falar sobre isso. A gente não é criança para ficar debatendo esse tipo de coisa, sabe? Isso já Uhum. está claro. Então, assim, talvez poder começar lá da base, né? De assim, olhar para como o casal dialoga, né? Como Sim. o casal conversa sobre os seus sentimentos, como o casal conversa sobre esses acordos que parecem estar claros, mas que nunca foram nem ditos na relação, né? Então, no Uhum. fim das contas, eu sugiro isso, assim, de tem um contrato claro. Peraí, deixa eu reler de novo para ampliar. Quando se tem um Vamos contrato ver. claro na relação e uma das partes quebra, como lidar de forma madura, além da conversa, ou refazer o contrato? Bom, o que Uhum. que ambos querem? Querem refazer o contrato? Porque nessa conversa é preciso pensar Uhum. também, até antes da conversa, o casal quer, os membros do casal querem refazer o contrato? Porque, gente, no universo de relações de hoje, as pessoas fecham relação, abrem relação, é o tempo inteiro dinâmico, né? Uhum. É difícil a gente precisar que uma relação vá ficar num nível estanque de sempre vai ser um relacionamento assim, assado. Eu vejo as pessoas que eu, pelo menos, atendo, ou já atendi na vida, ou convivo, né? Sempre falando sobre como elas se sentem no momento. Nesse momento hoje, o que eu espero para mim, Uhum. o que eu consigo dar conta, porque não é só o que a gente idealiza, né? Eu idealizo que a minha Exato. relação é assim, 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 mas tá, você consegue dar conta disso? Você banca isso, né? Uhum. Nesse momento, porque às vezes é um momento que está tendo turbulências diversas, por exemplo. É. Aquela quebra de contrato aconteceu no momento que a minha mãe adoeceu e está precisando de Uhum. cuidados intensivos em casa.
filho, criança, bebê em casa que demanda muito. Então, assim, que momento é esse que a quebra do contato aconteceu Uhum. que eu vou precisar refletir, eu quero o quê? Porque, assim, nem sempre tudo é o nós, né? É preciso, às Exato. vezes, também pensar assim, eu, pessoa, indivíduo, quero o quê nesse Uhum. momento? Eu tendo clareza disso, refletindo sobre isso na minha terapia ou de uma outra maneira, refletindo. Eu vou, então, tendo um pouco de noção de o que, que eu estou sentindo, conversar com o outro e passar para esse universo do nós, né? Não sei o que, que você pensa Ótimo. sobre, Tati. Eu super concordo, assim, o que tu trouxe acontece muito com casais que muitas vezes querem abrir a relação ou querem viver uma relação não monogâmica, de trazerem essa reflexão de, a gente conversou, a gente acordou e tal, mas quando eles vão para a prática, eles se dão conta de que eles não estão prontos, ou que o momento que eles estão vivendo não é um momento propício, porque vai gerar, sei lá, daqui a pouco tem uma pessoa que está mais fragilizada, uma pessoa ainda está em dúvida se é aquilo que quer, e aí a outra está com pressa e quer começar a viver de uma vez, né? Então, de conseguir enxergar o momento, e eu sempre falo muito isso aqui, que viver relações em geral, né, são questões complexas, mas a relação não monogâmica às vezes amplia a complexidade porque vai trazer outras pessoas para dentro da relação, né, vai ter outros envolvimentos, enfim. E muitas vezes as pessoas entendem na teoria, têm o desejo, mas na hora de avaliar a prática e o contexto que elas estão vivendo, muitas vezes não é o momento, né? Precisa cada um entender o seu momento, entender o seu tempo. E esse processo de se concentrar no presente, né, de olhar para o seu contexto, é um processo muito difícil, por mais que pareça fácil, ele é difícil porque as pessoas não, a gente não está acostumado a fazer isso. Né? A gente está acostumado a, quero tal coisa, sei lá, quero um celular novo, vou lá e compro um celular novo. Quero viver uma relação não monogâmica, vou lá e vou ficar com outra pessoa. Não, mas só um pouquinho, calma, olha para ti. Tu quer de verdade? Não quer? E eu me preocupo muito com nas relações não monogâmicas, que às vezes acontece de uma pessoa querer, a outra não querer, e a outra aceitar para não perder aquela pessoa que quer, né? E isso é muito complicado, porque aí às vezes acaba não acontecendo uma traição na relação, mas a pessoa acaba traindo a ela mesma, né? Que eu acho que a traição também tem essa questão, a gente não trai só os outros, a gente também trai a gente mesmo, né, Rosita? Exato, você está falando um ponto importantíssimo. Ô, Tati, se eu esquecer, você me lembra de falar do medo da liberdade, que eu acho que é Tá. importante falar de depois. Mas antes eu quero falar disso que você acabou de falar aí, que é o que é ou não é traição, né? Então, assim, a gente pensa sempre nessa conceituação mais usual da traição, e eu gostaria de trazer aqui uma ideia de um livrinho chamado Alma Imoral, tá? Não é alma amoral, tá, gente? É alma imoral, mas lá no livrinho ele explica tudo isso, que é do Newton Bonder, um rabino, tá? Então, esse rabino traz uma série de desconstruções nesse livro que culminaram numa criação de uma peça. A Clarice Nisquier, uma atriz brilhante, ela. Deixa eu contar rapidamente a história. Um dia, Claro. lá no programa Roda Viva, eu já estou introduzindo a peça. Lá no Ah, programa Roda Viva, a Clarice Nisquier estava numa mesa redonda falando sobre ela ser uma judia budista. E uhum, aí, uma pessoa liga, que ela chama de Dona Leia, a Dona Leia liga e fala: Veja, você não pode ser uma judia budista. Bem você é uma judia, bem você é uma budista. E ela ficou mal com aquilo. E aí acabou a mesa redonda, ela foi para os bastidores e, segundo ela, o Newton Bonder, que é o autor desse livro, percebeu o desconforto dela e falou assim: Veja bem, Clarice, eu vi o teu desconforto. Você pode ser uma judia budista. Há muito de budismo no judaísmo e há muito de judaísmo no budismo. Toma o meu livro. E deu o livro Alma e Moral para ela. E no que ele deu o livro Alma e Moral para ela, ela fez desse limão uma limonada e se tornou uma peça premiada no Brasil todo, um monólogo dela, em que ela fala trechos desse livro o tempo todo. E assim, eu já assisti 4 vezes. Eu falei, a quinta não vai. E assim, é muita desconstrução. E assim, eu decorei a peça. No fim das contas, porque é uma peça que você vai, anota tudo e leva para casa e vai lidar com aquilo, né? Então, o que, que é uma ideia que o Newton Bonder traz sobre traição? Ele diz assim: para a espécie humana evoluir, não existe como não trair, né? Então, ele fala de traição no que sentido? Não nesse rompimento de códigos relacionais, tá? Mas no sentido uhum, mais amplo de romper com algo que eu entendo que não dá mais para ficar ali sendo vivido. uhum. Então ele fala assim: a humanidade precisou para chegar onde ela está e ela só vai evoluir com traições, ou seja, eu preciso negar um A para chegar no B, né? Entendi. Eu preciso Uhum, negar um estado anterior tradicional para chegar a um avanço. Então,
Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que trair, não é isso. O que ele está dizendo é que sempre estamos traindo. Ele diz Uhum. assim: se eu não estou traindo o desejo de alguém, eu estou traindo o meu, Sim. né? Se eu não estou traindo alguém da relação ou do grupo, eu estou traindo a mim mesmo. Então, o que ele diz sobre isso? Isso não é necessariamente ruim. Isso Uhum. é apenas a gente se revisar. Porque se a gente não traísse, por exemplo, as nossas visões científicas, a gente não estava hoje aí com antibiótico desenvolvido, quer dizer, alguém precisou um dia falar, epa, eu não posso ficar aqui só na aparência, né? Uhum. Eu vou para adiante porque alguma coisa está sendo mostrada para mim diferente aqui. Essa pessoa precisa sair da zona de conforto prévia, né? Ela Isso. precisa negar um estado anterior para falar assim, vamos lá adiante agora, porque tem alguma coisa que está se mostrando para além do aparente, para além do que está claro, vivido, certinho, verdadeiro, né? Então, o que o Newton Bonder traz é isso, assim, vamos relativizar a conceituação do que é traição e pensar nisso de uma forma como natural no processo do viver. Né? Ele, Uhum. inclusive, coloca um trocadilho que ele fala assim que a palavra traição e a palavra tradição, elas só tem um D entre elas, Uhum. que se diferenciam. Então, ele diz Sim. assim, a tradição é quando a gente carrega tudo aquilo que, historicamente, a humanidade já construiu até agora. Ou o meu Uhum. berço cultural ali, mais micro. E a traição é aquilo que nos alavanca para frente, em direção ao novo, né? Quando eu decido mudar de faculdade, ou sair do ensino médio e fazer uma faculdade, ou não fazer faculdade e abrir um negócio como autônomo, eu estou traindo alguma ideia, estou traindo uma Uhum. dimensão de mim rumo a uma nova ideia, né? Então, na Nossa, verdade, quando isso se aplica... Oi? eu tô achando Diga. muito legal essa reflexão, assim, porque eu tô pensando muito na questão. Tu trouxe o termo zona de conforto, que eu ia usar para tentar explicar um pouco de uma forma mais leiga do que a gente está falando, aquela coisa do sair da zona de conforto. Então, sair da zona de conforto também é trair a sua zona de conforto, né? Porque, bom, eu tô ali na minha zona de conforto, eu vou trair ela para sair dela. E eu pensei É, muito no conceito da homeostase da sistêmica, né? Que a homeostase da sistêmica é aquele equilíbrio ali da relação, da família, ou do que for, e que a gente precisa, para ir para um lugar novo, diferente, a gente vai precisar quebrar essa homeostase. E quando a gente. Vamos pensar assim: existe um padrão ali numa relação de casal, numa relação de família. E aí, quando a gente quer quebrar aquele padrão, sempre surgem essas fidelidades invisíveis que a gente fala, né? Surge essa questão de, nossa, mas como que eu vou fazer isso se na minha família nunca foi assim? Como é que eu vou? Então, vem essa questão da traição num sentido mais filosófico mesmo, né? De estar traindo algo que é concretizado, enfim, que está ali, né? é, E sabe que eu lembrei muito de quando eu fiz história antes de fazer psicologia, né? E eu lembrei muito disso agora quando tu trouxe essa questão da faculdade, porque para mim migrar da história para psicologia foi muito difícil, porque eu ficava pensando assim, gente, como é que eu vou ter feito toda uma faculdade e começar outra? Não é algo socialmente esperado, assim, eu já fiz a minha faculdade, tem que ficar quieta na minha. E eu lembro que na época eu repetia muito para mim assim, para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Tipo assim, vamos lá, né? Não tem problema, não fica na rua sem saída. Mas era essa sensação de estar atraindo até uma questão social, sabe? Nossa, como é que eu vou abandonar uma faculdade e começar outra, sendo que eu tinha feito em instituição pública, enfim, todo um questionamento pessoal filosófico, sabe? Então, sim. tentei ilustrar um pouquinho aqui, caso alguém não, não esteja acompanhando, mas Mas eu adorei essa reflexão mesmo. eu achei muito legal que você falou da faculdade, assim, isso é uma coisa que aparece muito na vida das pessoas, que inclusive eu já atendi muitas pessoas com essa demanda, né? De assim, a vida é linear e eu preciso cumprir essa linearidade, eu preciso terminar a faculdade com 20 e poucos anos dentro do cronograma do mundo, da vida, mas assim, ser humano é muito além disso, né? Eu fico sempre, eu uso o exemplo daquele cara que é o dono do KFC, da KFC, aquela empresa grande americana, que eu acho que ele tinha mais de 60 anos quando ele criou o negócio dele, ou de uma outra pessoa que eu conheço que, assim, passou a vida sendo colocada pelas pessoas do meio dela como uma fracassada, né? E aí, Aham. um belo dia lá, beirando 30 anos, essa pessoa falou assim, tá, eu quero fazer isso aqui. E ela fez aquilo ali e ela criou um império de negócios, sabe? A partir do fracasso que todo mundo colocou ela no lugar, quer dizer, o mundo aceitava ela fracassada, né? Sim. E ela também, até o momento que ela falou, epa, peraí, acendeu a luzinha aqui, eu vou fazer uma coisa que ninguém valoriza, e devagarinho, com passinhos de formiguinha, e aí ela construiu isso. Então,
Você falando sobre isso aí, da faculdade, me lembrou uma outra fala do Newton Bonder, que se alguém quisesse colocar e achasse no Google, ia ser legal, não vai ter como a gente fazer isso aqui agora, mas é Sim. só colocar Alma e Moral, Newton Bonder e esse trecho, que ele fala alguma coisa do tipo que há fidelidades perversas e Uhum. infidelidades que são libertadoras, né? Que são Uhum. generosas. Então, assim, às vezes a gente é fiel e a gente não trai situações absurdamente opressoras, absurdamente que nos anulam, nos ferem, e a gente fica fiel a quê? Né? A gente fica fiel a uma condição que às vezes a gente não tem nem muita clareza do que está acontecendo ali, por conta de. Por isso que eu falo sempre da importância da terapia, né? Não dá para a gente, às vezes, fazer prescrições genéricas, não dá, às vezes não, nunca dá para a gente fazer prescrições genéricas, dá para a gente discutir ideias amplas. E Uhum. prescrições genéricas não, por conta de a gente não saber como é que isso se intersecciona na história de vida daquela pessoa, né? Que vem, às Sim. vezes, de uma família com um histórico de traições, de dor, de Aham. sofrimento, e isso cola de alguma maneira, né? Então, assim, falar sobre traição dessa forma, podendo pensar em negação de algo em prol de um outro algo que talvez seja melhor, é importante, né? Um conceito que é do Newton Bonder lá, que tanto faz se ele é um religioso, um rabino, a ideia filosófica, é a ideia que importa, né? Às vezes algumas Exato. pessoas podem pensar assim, tá, Rosita, se a psicóloga tá falando de uma outra coisa, sim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou amante do conhecimento, né? Sim, Filosofia, ótimo. arte, senso comum, religiões, elas trazem uma forma de relação com o saber e o conhecimento que podem nos ajudar a ir além desse mundo da aparência. A ciência é extremamente importante, é o carro-chefe, mas ela bebe em outras fontes para dialogar também, Uhum. né? Nossa, muito, muito legal. Assim, te ouvindo, primeiro eu pensei que, óbvio, né? Hoje eu trouxe essa ilustração minha, mas eu só consegui entender aquilo que eu passei depois fazendo terapia e conseguindo enxergar, né? Porque Sim. te ouvindo, eu fiquei pensando muito nessa. Olhando para essa teoria e pensando no exemplo que eu trouxe da minha vida pessoal, foi muito isso que eu vivi, assim. Ou eu seria fiel à questão da linearidade ali da academia, bom, terminei a faculdade, vou fazer mestrado, doutorado, blá, né? Ou eu iria trair a mim mesma, né? Bom, eu vou estar fazendo uma coisa que não me faz feliz, que eu não gosto, que eu não estou satisfeita, e vou ficar aqui por quanto tempo, né? E é muito difícil a gente fazer essa reflexão, porque na verdade, quando ela acontece, a gente só sente, a gente só vai vivendo, a gente vai fazendo. Né? Então, conseguir Exato. dar esse passo e olhar e avaliar tem muito a ver disso, né? De fazer terapia, de ouvir, de refletir e tudo mais. E você está falando uma coisa bem importante que você falou ontem na nossa conversa, quando a gente foi falar dessa Uhum, live, né? Que assim, a gente falaria aqui de traições ou traição no amor. E aí você falou, uhum, Rosita, a gente vai falar também do amor próprio. É isso que você está falando, né? uhum, Romper com uma ideia, né? Você não precisou romper com a história, mas dizer que aquilo ali naquele momento não queria ser levado adiante como você queria, uhum. ou como o mundo esperava, para você de repente agregar, porque assim, a história está em você, né? Sem dúvida Exato. nenhuma, ela faz parte da sua Sim, alteridade. Com sem certeza ela dúvida. auxilia muito no teu fazer como psicóloga, né? Mas Uhum, assim, precisou romper com uma lógica em algum momento para em direção do teu desejo, daquilo que te fazia bem. Então, isso é amor próprio, né? Isso é sim. amor próprio, é algo que é bem importante. E ontem eu achei muito legal quando você falou assim, nós vamos falar da traição no amor, mas também no amor próprio. Que é Uhum, isso, que é um exemplo muito legal que você deu, que é a questão da gente ser fiel a uma situação que não nos cabe mais, né? A gente coube uhum. ali, mas tem hora que a gente precisa falar assim, olha, não dá mais, eu não caibo mais aqui, né? Eu preciso pensar em um outro algo. A Cláudia Marinho, acho que pesquisou no Google a frase e ela perguntou se é essa aqui. Melhor a traição que a fidelidade hipócrita. Seria essa Não, a mas essa frase? também é excelente. Ah, tá. Coloca a Cláudia, Cláudia Marinho, minha amiga querida. Cláudia, Ah, coloca, por favor, querida, a fidelidade perversa. Alguma coisa ah. cruzando assim. Mas lê de novo aí pra mim, Tati, porque eu não tô enxergando essa frase que ela falou. Melhor a traição que a fidelidade hipócrita. Exato. Bom, a gente tá falando de hipocrisia, né? Vamos falar de uma coisa polêmica aqui, né? Que Vamos. assim, tem um estudo. Quando eu estava lá na USP de Ribeirão Preto fazendo mestrado, eu fiz parte de um grupo de sexualidade chamado Vidiverso. Era um grupo conduzido pelo Murilo Mosqueta, queridíssimo, continua aí estudando sexualidade humana, é professor da Federal de Maringá, a Estadual de Maringá, e o Manuel Antônio dos Santos, né, professor querido.
aí eu participei durante um bom tempo desse grupo de estudo e prática de extensão e pesquisa de sexualidade humana. Era Vidiverso, eu não sei nem se o Vidiverso ainda existe. Mas a gente discutia muito ali uma série de questões sobre a sexualidade, e uma delas que apareceu uma vez foi um estudo sobre michês, ou garotos de programa, ou profissionais de sexo, né, homens, e que eles diziam assim, 100% da nossa clientela são homens comprometidos, né? Uhum. Daí a gente ficava pensando assim, gente, onde é que essa conta não tá fechando? Sobre Uhum. a hipocrisia, que muitas pessoas fazem o quê? Oprimem as outras, por exemplo. Digamos que fulaninho X decidiu abrir a relação e decidiu Uhum. expor essa relação aberta publicamente. Aí vem lá um monte de gente, defensor da moral, dos bons costumes, da família, de Deus, dizer assim, olha lá, que devasso, que Uhum. puta, que isso, que aquilo. E assim, no fim, às vezes é aquela pessoa que vai contratar o garoto de programa. Não Uhum. estou dizendo que é, tá, gente? Estou dando um exemplo, porque já vi Sim. situações reais. Então, assim, a questão Uhum. da hipocrisia é essa. Se existe um desejo, e eu não estou condenando quem faz isso também, de forma Uhum. alguma. Porque se a pessoa sente que ela tem um desejo em direção àquilo, que bom que tem então um profissional do sexo que oferece aquilo que ela quer. E que ela não pôde se Uhum. permitir viver, às vezes, justamente pela lógica opressiva, né? De um mundo Uhum. que diz assim: se você tem desejo por um homem e você é homem, você não pode, você não vai ser validado, você vai ser condenado. Então, casa, tem uma família, tenha filhos, e aí às vezes ele vai encontrar um respiro nesse tipo de relação, né? Uhum. Que aí alguém de fora vai falar assim: é hipocrisia. Você percebe a complicação? Fica juízo de Sim. valor em cima de juízo de valor, condenação em cima de condenação. E a Sim. gente pensando assim, cadê o ser humano nisso aí, né? Uhum. Cadê o humano nisso aí? Porque eu não penso que nenhum deles mereça julgamento, né? Nem Uhum. quem vai contratar o garoto de programa e não assumiu a sua homossexualidade, por exemplo, para si nem para o mundo, nem quem vai abrir a relação. Não se trata de Uhum. julgar e condenar, né? Se trata, penso eu, de... Aí é um valor rosita, tá? Uma coisa Uhum. minha mesmo, de pensar assim, eu penso que o mundo tem coisas tão graves para a gente lidar e que até hoje a gente não conseguiu resolver enquanto Uhum. sociedade, enquanto um universo micro, macro, social e mundial, a gente não conseguiu resolver uma série de coisas como guerras, fome, miséria, Uhum. desigualdade, opressão, preconceito. E a gente fica brigando por quem ama e o que faz dentro de quatro paredes ou fora de quatro paredes, porque tem gente que gosta de É. outras práticas, mas assim, brigando por uma questão que envolve amor, que envolve afeto, que envolve troca, que envolve a relação com o próprio corpo, né? Mas Uhum. assim, dá para compreender também isso, né? Isso tem historicidade, a gente não vai se culpar porque a gente se pega de vez em quando fazendo isso, mas entender que isso tem uma historicidade, isso é uma construção muito mais ampla do que eu, fulaninho, que pensa isso e isso e condenei o outro, né? É, não, ótimo, essa tua reflexão cabe muito aqui na Paradoxo, porque às vezes acontece muito isso quando eu tô falando de relações não monogâmicas, tem alguém e fala sobre o quanto isso é errado, o quanto isso é enfim, né, traz uma crítica, e aí eu vejo que as outras pessoas começam a criticar essa pessoa que trouxe a crítica, eu fico, gente, calma, não, vocês não precisam brigar, não é questão de um querer colocar o certo para o outro. Aqui a questão é só de trazer reflexão, de conseguir mostrar para as pessoas que, olha, existem coisas diferentes, existem formas diferentes, e tá tudo bem, né? Não tem como. É justamente isso que tu trouxe, ficar fazendo julgamento em cima de julgamento e a gente não sai nunca disso com julgamentos com algo como tu trouxe, é um amor, né? Por que ficar julgando o amor do outro? Ontem eu trouxe isso na live também. Por que a gente fica preocupado como é que é o amor do outro ou deixa de ser? Se tá fazendo bem, se é o amor, é isso, gente. Tá bem, ok. Vamos se preocupar com o que vale a pena se preocupar mesmo, né? Que não faz bem. Vamos se preocupar com violência doméstica, se preocupar com, né, feminicídio, enfim, machismo. Fugiu o termo, mas vamos nos preocupar com coisas que fazem mal para Misoginia. a sociedade, né? Uhum. É. E uma coisa que eu penso também, tá? Eu falei misoginia, se talvez fosse essa palavra que Isso, você estava procurando. Uma sim. coisa também que eu penso é, assim, enquanto terapeuta, né, enquanto pessoa, assim, no quanto às vezes essas pessoas que sofrem machismo, misoginia ou qualquer tipo de preconceito, homofobia, transfobia, o quanto essas Masculinidade pessoas, tóxica também, que eu tinha pensado. masculinidade tóxica, ah, o quanto essas pessoas são tão oprimidas já por um contexto, e às vezes elas Uhum. são oprimidas também quando as pessoas exigem que elas saiam do contexto opressivo no tempo social, né? Por É. exemplo,
como é que você está numa relação abusiva? Sim, faz mal, é importante refletir sobre, mas a pessoa tem um tempo dela conseguir sair daquilo. Sabe aquela frase eu não sei, eu sempre, ó, gente, tem coisa que eu não consigo gravar na vida. Essa eu sempre acho que é de Cecília Meirelles, mas dizem que é de Clarice Lispector. Seja lá de quem for, a ideia é a seguinte: às vezes é o defeito que edifica o prédio. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue sair de uma relação abusiva e ela Uhum. sofre preconceito por isso também. Poxa vida, você não saiu ainda? Mas peraí, que absurdo, né? Mas calma, né? A pessoa precisa refletir sobre isso na história de vida dela, senão ela vai ser revitimizada. Ela Sim. sofre de ter uma relação abusiva, ela sofre por não sair, e ela sofre a condenação externa porque não aceitam que ela não sai ainda, né? Então eu Uhum. acho que tem que ter um cuidado, sabe? Quando a gente trata disso, uma luta ampla contra um sistema maior, né? Eu digo, eu tenho alguns alunos muito interessantes, assim, que estudam raça, e eles falam assim, né? A gente luta contra um sistema mais amplo, opressor, e não contra as pessoas que vivem ele. Porque essas Uhum. pessoas, elas estão nele, vítimas, e às vezes sem consciência nenhuma do que elas estão vivendo. E às vezes o que a gente faz nas nossas militâncias? A gente agride a pessoa, né? É. Você é isso, você é aquilo outro, mas a pessoa está dentro de um sistema, gente. É um negócio muito complexo, né? Uma teia muito complexa para a gente, às vezes, levar para o outro mais uma dor, um sofrimento de você tá errado. Sempre nessa ideia maniqueísta de certo e errado, sabe? Uhum. Sempre nessa ideia Sim. maniqueísta de nós avançamos tanto em certas discussões, mas tá, fulaninho ali não chegou nelas ainda, né? Ou porque não Uhum. soube, porque não leu, não viu, ninguém falou. E aí ele tem culpa? Eu não gosto muito de dizer essa palavra culpa, sabe? Porque parece Uhum. que culpados têm que se espiar, né? Tem que Uhum. sofrer mais ainda porque fizeram alguma coisa. E na verdade é uma coisa tão mais complexa anterior que a gente nasce no mundo com Uhum. significados muito construídos anteriores à nossa chegada, né? E que eles estão aí e a gente vai vivendo e a gente não tem responsabilidade sobre isso. A gente tem responsabilidade e reflexão daqui em diante, quando a consciência começa a chegar, né? E de construir, buscar construir um mundo mais inclusivo, penso eu, um mundo mais inclusive para quem não consegue sair da lógica, né? Enfim, Exato. isso é bem complicado. Adorei essa reflexão, né? Que a luta é contra o sistema, não contra as pessoas que vivem no sistema, né? Porque eu acho que quando eu falo aqui Sim, de não monogamia, é muito isso. A minha luta é para desconstruir a ideia do amor romântico que promove muitas relações ruins, tóxicas, opressoras, enfim. Não é contra as pessoas que estão vivendo essas relações, né? Acho que é bem exato. importante isso. Pô, Elas às vezes não chegaram ainda. a Cláudia Eu não estou colocou aqui a conseguindo ver nenhum comentário. frase. Tá, não, tranquilo. A Cláudia colocou a frase, mas ficou um pouco confusa, mas é aquilo que a gente já tinha falado, né? Afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Foi o que tu trouxe. Isso, essa aí. E, Traições de grande lealdade a alguém ou a algo e fidelidades é, em perverso. e a gente tem mais 15 minutos de live que passou correndo. E a gente tem dois temas ainda para retomar. Um, tu tinha pedido para eu te retomar a questão do medo da liberdade. Tá. O medo da liberdade, gente, é uma questão, uma ideia sartreana, né? Assim, não dessa forma o medo da liberdade, mas Sartre é um filósofo existencialista que ele diz assim que nossa maior fonte de angústia humana é a liberdade. Então, ele diz assim, enquanto todo mundo pensa em liberdade como algo bom, eu quero ser livre, né? Ele diz assim, não, gente, liberdade é uma condenação. Ele diferencia liberdade de livre-arbítrio, quando ele diz assim, livre-arbítrio é a ideia que vem lá da concepção judaico-cristã de que eu posso escolher entre o bem e o mal. Uhum, Liberdade para ele não, é anterior a bem e mal, não tem essa visão maniqueísta. Para ele, liberdade é a ideia de que nós temos que escolher o tempo todo. Continuamente uhum, a gente escolhe coisas, quem nós somos, o que faremos, e assim, ao escolher alguma coisa, eu vou perder várias outras, né? uhum, Então, por isso que é a fonte de angústia. Porque eu não quero perder nada. Aí vai lá em Freud, Freud diz a mesma coisa, ninguém quer escolher, ninguém quer perder nada, porque é difícil uhum, perder, né? Então, assim, fazer uma escolha implica em muito mais renúncias do que aquilo que se escolheu. E muitas vezes a gente vai escolher confuso, né? Porque a gente não tem uhum, certeza. A gente fica naquela ambivalência de será que eu escolhi a coisa certa? Aí depois que eu escolhi, será que foi a coisa certa que eu escolhi mesmo? Enfim, isso é uhum, muito confuso. Mas o que ele fala sobre liberdade que vai resvalar lá em Osho, tá?
E aí, Uhum. observe, não estou fazendo defesa das ideias de Osho, estou falando de um texto específico que eu gostei muito do Osho, e nem estou falando mal dele também, tá, gente? Eu gosto de ideias. Tem um texto, para quem quiser ler, no site do Osho, é Osho Brasil, se não me engano, que chama O Medo da Liberdade. Coloquem lá, para quem quiser, esse texto, O Medo da Liberdade, é o texto 10. E aí ele usa as ideias existencialistas, usa o Eric Fromm também, para falar disso. E aí ele aplica o amor e diz o seguinte: quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer só uma coisa, a gente quer aprisionar aquele amor, a gente quer tornar aquilo ali eterno, né? Porque a gente primeiro tem a atração, depois vem a paixão e pode haver o amor ou não depois, né? Uhum. Mas nesse momento do enamoramento, da paixão, a gente quer que aquilo ali dure para sempre, porque a gente quer fusionar com o outro, a gente quer ser o outro, a gente quer ficar. Sabe aquela coisa bíblica, né? Dois se unem em um, mas que é o Sim. permitida só no matrimônio, isso tem todo um outro sentido lá, mas tem uma ideia de uma necessidade de fusionamento, enfim, as borboletinhas estão ali no estômago, né? Uhum. Pedindo para que tudo continue. Só que aí a pessoa diz o quê? Eu quero isso aqui para sempre. E ela não vai conseguir isso ali para sempre, na cabeça dela, se ela não tornar aquilo institucionalizado. Qual que é a Uhum. instituição? Casamento, né? Então, Uhum. a ideia das pessoas é, se eu colocar esse amor balizado por uma instituição, casamento, ele nunca vai acabar. E aí o Uhum. Osho diz assim, pode acabar. Porque o amor, não, a gente não sabe porque ele vem, a gente não sabe porque ele vai, né? Uhum. E aí resvala no medo da liberdade, que é o medo de perder algo, que é o medo de não ter uma certeza, que é o Uhum. medo de não seguindo com todos os outros na massa, que fazem a mesma coisa e todo mundo faz igual. Eu me vejo perdido porque, assim, eu tenho que assumir uma responsabilidade quando eu faço uma escolha diferente, né? Então, assim, um casal não monogâmico que expõe Uhum. isso publicamente precisa assumir uma responsabilidade enorme de dizer, não estou seguindo com a massa. Só que aí vem o Sim. medo de, e as consequências? Elas vão ser só Uhum. para mim, só para nós. E pode ser Sim. muito pesado, porque assim, rejeitar, ou seja, trair uma lógica social, implica Uhum. em assumir uma autenticidade, um nível de autenticidade de se bancar que às vezes não está ali Sim. construidinho, alicerçado, prontinho, né? Eu, Então, a maioria das pessoas que eu converso já na entrevistas e tudo realmente não está construído. Tem uma construção teórica, que eu falo muito dessa diferença entre teoria e prática. Existe sim uma construção teórica, mas na vivência, quando as pessoas começam a viver, a construção vai se dar nelas mesmas pela experiência, né? E vai ser muito exato. diferente para cada um. Exatamente. Então, assim, o que esse texto traz, que eu acho interessante, é justamente essa ideia, assim, do quanto é difícil a gente se tornar indivíduo, separado de uma massa maior, de uma construção social maior, que vem sendo entendida até hoje como a que deve ser norma, a que é a correta, a que todo mundo deve viver, mas a gente vive num mundo, gente, de diversidade enorme, né? O ser humano, como chama ele, gente? Peraí, um educador maravilhoso chamado Edgar Morin, da teoria da Hum, complexidade. Ele diz assim: o que nos constitui enquanto espécie humana é a nossa diversidade, ou seja, na diversidade nós somos unidade de espécie, né? Então, uhum, se nós somos extremamente diversos, como é que a gente vai conseguir abarcar essa diversidade em lógicas culturais sociais opressivas para algumas das pessoas? Porque elas não vão uhum, caber ali, vão ficar sofrendo porque elas não cabem ali, né? sim, E aí é doloroso isso, né? Assim, poxa, eu não caibo aqui, aí o que que é o comum? É se voltar para si se atacando. Eu tô errado. Se tá todo mundo uhum, seguindo de uma forma, eu que tô errado por divergir, né? E às vezes não, sim, sabe? Quase sempre a gente pode pensar em algo, obviamente, que não viole o outro, né? Porque uhum, nós vivemos em uma civilização que tem que ter uma ética que abarque esse bem viver de todos numa morada, né? Mas a gente vive construções sociais de amor, de traição, de uma série de coisas que são antiéticas. A grande sim. questão é essa. A própria ideia é antiética. Opa, travou. Vou. Oi? Ah, agora Deu uma voltou. travada. Tava travado. Você fala que a própria ideia é antiética, e aí travou. Isso. Quer Uhum. falar alguma coisa, Tati? É, Eu não, continuo. é curioso que ontem a live que eu falei foi sobre as principais dificuldades que as pessoas não monogâmicas vivem.
E te ouvindo agora, eu fiquei pensando que as principais dificuldades são justamente esse auto-julgamento. Então, por exemplo, a pessoa vai ver a relação não monogâmica e começa a sentir ciúmes. Aí ela vem, Tati, mas eu não deveria sentir ciúmes, porque se eu entendo que existe uma liberdade do amor, bababá, eu não deveria sentir ciúmes. Gente, a teoria é uma coisa, a emoção é outra. Ou, como é que a própria... Quando eu comecei a estudar poliamor, não existia várias nomenclaturas. A gente usava o termo poliamor para todas as relações. Hoje não, hoje a gente diferencia, né? O que é relação aberta, o que é poliamor, polifidelidade, relação em V, relação em T, amor livre, enfim, hoje tem um leque de nomes para cada relação. E te ouvindo, eu fiquei pensando assim, que esses nomes existem muito para as pessoas, tem essa coisa assim, eu preciso entender, eu estou quebrando com uma regra, mas eu preciso encontrar outra, né? Eu estou quebrando com essa regra aqui, mas eu preciso encontrar em qual regra que eu estou me encaixando, para que eu consiga me sentir bem, né, com essa quebra de regra. Mas na prática, as vivências vão ser muito únicas, né? São muito diferentes e às vezes tentar se encaixar numa outra caixa é o que acaba dando problema. Mas eu tô aqui? Não, eu não tô aqui. Eu tô aqui? Não, também não. Onde é que eu tô? Tá vivendo. Não interessa. Você percebe que é a questão da liberdade? Assim, se eu me coloco numa caixinha, eu me coloco nela com várias pessoas. Aí eu me sinto menos inseguro, né? E aí eu sigo com uma massa. E aí a minha responsabilidade, a sensação que eu tenho é que se a responsabilidade for muito dolorosa, não vai cair só sobre mim, tem mais gente. Sabe aquela coisa da pessoa chegar e falar assim, eu sou normal? Tem mais gente vivendo isso? Quer dizer, a sensação que vem lá de um reforço primário que é a aceitação social, que é eu me sentir aceito, que é eu me sentir validado sendo quem eu sou, né? E infelizmente a gente não vive num mundo em que a gente é validado sendo quem nós somos, se a gente não se enquadrar em algumas regras, mas é possível sair disso e pensar assim, talvez eu seja sozinho nesse primeiro momento, mas isso lá adiante pode se desconstruir, como se desconstruiu, a história vem mostrando isso. Um dia as mulheres não puderam uma série de coisas, a gente não estaria nunca aqui em outro momento da história, né, Tati? Falando sobre sexo, sobre traição. Se a gente chega lá antes da década de 60, nós seríamos queimadas, mortos, trucidadas, né? Então, assim, por conta de uma traição que as feministas lá na década de 60 fizeram, e movimentos até anteriores, né? Porque sempre houve quem fosse vanguardista, sempre houve aquelas mulheres que fossem à frente do seu tempo, né? Mas assim, e que muitas morreram por causa disso. Porque elas disseram, porque elas expressaram, porque elas foram alguma coisa, né? Então, no final das contas, hoje a gente está aqui por conta de traições que aconteceram de lógicas opressivas sociais, né? Enfim. Acho que basicamente é isso. Exato. O outro ponto que eu queria falar, mas acho que a gente vai deixar para uma outra live, é sobre a traição nas redes na tecnologia, mediada por tecnologia, né? Não sei como é que é o termo que eu uso. Mas mediada vai precisar. Opa, vamos deixar para uma live esse ponto, porque realmente dá pano para manga. Vamos deixar para outra live. Para terminar, então, uma pessoa fez uma pergunta que eu acho que dá um resumão de tudo que a gente está falando. Ela disse assim, como uma pessoa monogâmica pode viver em uma relação não monogâmica? E aí eu fiquei pensando, gente, eu precisaria sentar e conversar com essa pessoa para entender o que ela está chamando de pessoa monogâmica e qual é a relação não monogâmica que ela está vivendo. Porque diz muito disso que a gente está trazendo, a unicidade, né, de cada um. Talvez, Tati, pudesse ficar uma sugestão para essa pessoa, assim, ler sobre o que é monogamia, né, também. Procurar ver aí textos, tem muita coisa boa na internet hoje sobre o que é monogamia. Para eu poder dizer assim, eu sou uma pessoa monogâmica, né? Eu me coloco nesse rótulo, o que é monogamia? A monogamia é natural, não é natural? Construção social, não é? Vai por essa via de buscar curiosamente se relacionar com esse tema na curiosidade. A terapia sempre é um espaço muito interessante, né, Tati? Como você falou, para a gente buscar entender, porque ler no texto é ler na história, né? Mas aí o que eu vi no texto eu posso trazer para mim e refletir num espaço terapêutico, pensar assim, onde é que isso se intersecciona comigo? Para eu estar dizendo nesse momento que eu sou uma pessoa monogâmica, porque assim, dizer que uma pessoa não monogâmica é uma pessoa que está numa relação de exclusividade não é suficiente, não diz tudo sobre isso, né? Até porque ela está falando de não monogamia. E até porque tem muitas pessoas que entendem que a não monogamia é uma questão
política filosófica, que defender a não monogamia vem muito mais de uma construção de uma visão de sociedade do que necessariamente ter relações com mais de uma pessoa. Pode ter relação de exclusividade com alguém, mas te entender não monogâmico por uma questão política, por uma questão filosófica de ser contra a construção, né, do amor romântico, monogâmico que a gente está acostumado, enfim. E para fechar, Rosita, antes que a gente caia, a Tati comentou assim: trabalhei alguns anos com mulheres em situação de violência que buscaram serviço no momento que eclodiu uma traição. Sempre ficava pensando como isso é de uma dor sem tamanho. O que vocês pensam sobre isso? Pelo que eu entendi, as mulheres viviam em situação de violência, mas elas só buscavam ajuda quando tinha uma traição. Isso. Nossa, isso é bem complexo, né? Bem Uhum. complexo, porque assim, envolve N coisas aí, né? Envolve. Não dá nem o ar, penso eu, que a gente emitir uma opinião aqui seria muito perigoso, sabe? Assim, Uhum. tem coisas, gente, que assim, assim, eu tenho feito live, mas tem coisas que eu acho que eu prefiro não dizer e responder, porque envolve tantos atravessamentos, e é uma de uma É. complexidade tamanha, que se a gente falar pode cair, incorrer num erro enorme, sabe? Porque assim, quando a gente está falando aqui ao vivo, e daqui a pouco isso vai lá para a plataforma do YouTube, porque eu vou baixar e vou colocar lá, e a Tati vai colocar no podcast e tal, assim, isso pode cair nos ouvidos de alguma pessoa de uma maneira muito errada, de uma maneira muito Uhum. perigosa, inclusive. Então, eu particularmente prefiro, sobre essa pergunta, não emitir nenhuma opinião, por cuidado e respeito, não só a essa situação, mas a uma série de situações muito semelhantes que acontecem aí. Então, eu acho que isso aí é para a gente pensar num contexto outro, sabe? Assim, Uhum. balizado por profissionais que possam refletir de forma mais ampla, entendendo melhor a história de vida dessa pessoa especificamente, né? Uhum. Então, tem coisas que eu prefiro não entrar nessa seara por cuidado. Ótimo. Perfeito, Rosita. Acho que a gente pode fechar essa live com isso, porque a gente falou de tanta coisa, mas tantas coisas que a gente falou que eu acho que esse teu comentário fecha perfeitamente tudo que a gente trouxe. Né? O cuidado, né, com, não só o cuidado com a informação que a gente está levando, mas o cuidado com inferências, o cuidado com julgamentos, conseguir entender que cada Sim. pessoa é de um jeito diferente. No fim, a nossa live era sobre traição no amor, mas mostrar que a traição ela vai muito além, né, da questão de uma traição de um relacionamento, de quebrar a regra de um contrato, que é o que eu trabalho muito com casais, e vai muito mais numa questão existencial mesmo, de vida, filosófica, enfim. Acho que Exato. é isso. Querida, obrigada, viu? Queria te agradecer muito o convite, agradecer a Luane Canário que sugeriu. Essa é uma parceria que você já tinha proposto antes, né? Rosita, vamos fazer uma live e tal. Eu não estava Sim. preparada no momento, né? Eu sou tímida e naquele momento eu falava, não, gente, eu não estou preparada para a live ainda. E eu fico Uhum. feliz que tenha acontecido agora, Tati. Muito obrigada. Eu também. Eu que agradeço, também fiquei super feliz que aconteceu agora e se encaixou tudo, assim, ficou ótimo. Sim, tudo Essa fluiu. live Sim, essa live de hoje, no fim, complementou muito a última live que eu fiz. A gente criou essa live pensando em complementar a tua última live, no fim complementou muito a minha Você também. vê? Tá ótimo e quero mais. Perfeito. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, querida. Obrigada, gente.